Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Também agradecer o convite e saudar a iniciativa. Essas iniciativas fazem falta no momento em que nós vivemos. E como disse a Rita, eu tentarei ser muito breve, porque eu acho que importa nesse tipo de encontros é nós trocarmos impressões, discutirmos, ajudarmos a refletir sobre os problemas com os quais nos confrontamos. Por isso tentarei ser muitíssimo breve. Quero apenas tentar aqui fazer uma ligação com aquilo que acabou de dizer o Zé. Tentar mostrar em certa medida como é que, de facto, a questão do território e a sua gestão são uma extensão das relações de forças no combate ideológico hoje em dia. Ou seja, entre o modelo de sociedade que nós queremos e o modelo de sociedade vigente. Ou o modelo de sociedade que poderia resolver os problemas como os que o João acabou de dizer e o modelo vigente. E mostrar também como é que o território pode ser uma continuidade histórica dessas relações de força. Como ele acabou de dizer, os nossos antepassados vieram para o Ocidente agrilhoados e nós continuamos agrilhoados e presos e fechados em bairros, ou fechados na pobreza, ou nos guetos, ou na discriminação. Portanto, mostrar como é que o território pode ser essa continuidade histórica. E está a ser nos bairros. As demolições são uma prova provada de que a política atual que vivemos é uma continuidade histórica do colonialismo e do racismo institucional que temos vindo a conhecer e que continua na forma como o Estado gera a diversidade cultural no espaço público, na forma de fazer cidade. E essa continuidade histórica é uma forma de legitimação do racismo hoje, do racismo institucional. E também uma forma de legitimação do racismo social, normal. Porque quando nós temos como forma de gerir a cidade ou a diversidade dentro da cidade, com a acirrada diferença ou como uma forte estigmatização da diferença, é uma forma de legitimar, de facto, o racismo. O cerco policial de que falava o Zé, do bairro do Casal da Mira, é exatamente isso. É um aparato supostamente normal da forma de atuação da polícia para além da desumanização que ela comporta, legitimar o estigma social sobre determinadas classes sociais. E se essas classes sociais, para além de serem mais desfavorecidas, são pretas ou são ciganas, então o aparato e a forma e a instrumentalização dessa diferença é maior. E a legitimação do racismo torna-se maior também. E, pois, em último lugar, tentar mostrar qual é a ligação entre esta instrumentalização das demolições, dos aparatos, dos cercos dos bairros e o racismo do Estado que se vive nos bairros. Começando por parte, o Zé usou uma frase, uma expressão que se usa muito nos bairros. Ele disse: desde que me conheço gente. É uma expressão que se usa muito nos bairros, desde que me conheço gente. E, na verdade, o que acontece é que o urbanismo e a gestão do território têm incidido a nos negar o fator gente, nós sermos gente, sermos pessoas. E o urbanismo tem sido a negação mesmo do sujeito político. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto do bairro de Santa Filomena, do PER em si. O PER assenta numa ideia de que os pobres, e quando são pobres e pretos ou pobres e ciganos, transformam-se automaticamente em obstáculos humanos. E o PER foi, na sua concepção geral, supostamente para resolver um problema, mas não era para resolver o problema das pessoas, era resolver um problema de imagem. É por isso que não foi para fazer cidade, na verdade. Não é? Foi para adiar o sonho e a cidade de muitas pessoas que estavam na cidade e que não tinham direito à cidade. Foi o que estava
O que o PER foi é exatamente isso. É adiar o sonho, o sonho à cidade de pessoas que viviam num gueto dentro da cidade. E por que é que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque eu tenho dito, eu digo sempre, onde tenho a hipótese de poder dizer, nós continuamos a viver ainda, no que toca os bairros periféricos das cidades de Portugal e da Europa, continuamos a viver ainda no tempo colonial. Há uma relação absolutamente colonial na forma como o Estado olha para as minorias étnicas e na forma como desenha a cidade para as minorias étnicas. Porque é por isso que eu falo de continuidade histórica. No tempo colonial, o colono achava que quando foi para a África, nós éramos menos gente, ou não éramos gente. E continuou esta prática na forma como lida com as minorias étnicas no seu espaço público, na forma de desenhar a cidade. Nós somos os últimos dos últimos a chegar à cidade. Porque, aliás, é por isso que eu digo, toda a política do PER foi a negação do sujeito político. Os imigrantes nunca foram considerados como sujeitos políticos, como gente capaz de protagonizar por ela própria, dizer que este é o modelo de cidade que eu quero, esta é a forma de estar e de viver a cidade que eu quero. Porque não sou obrigado a viver como um europeu e toda a retórica racista que se faz à volta dos problemas dos bairros sociais tem a ver com este substrato colonial que subsiste na forma da relação entre as minorias étnicas e o Estado. Portanto, nós estamos numa continuidade histórica colonial na relação entre as pessoas que vivem nos bairros e o Estado em geral. E é preciso desmontar isso. Isso desmonta quando nós enfrentarmos o modelo atual de sociedade que temos, o modelo político. É preciso perceber que o racismo tem uma base muito capitalista e esta base capitalista está claramente na forma como também se desenha a cidade e quem tem direito a ela ou não. Ou seja, mas já se criou uma espécie de que eu chamo, porque a nossa burguesia pode ser, como dizia Antero Quental, muito pouco inteligente, mas tem intuito de sobrevivência. E, portanto, essa capacidade de dividir para reinar vê-se na forma como, de facto, foram geridos os bairros sociais e a suposta erradicação dos bairros sociais na área metropolitana de Lisboa. Nós tínhamos, tal e qual como tivemos no Estatuto do Indigenato, vamos outra vez voltar à questão colonial, tal como tínhamos no Estatuto do Indigenato, ou seja, tínhamos cidadãos e sujeitos, o que está a acontecer na forma como hoje o Estado lida com os problemas da habitação que tinha com as minorias étnicas, é esta continuidade histórica que permanece. Eles não acham que nós tenhamos direito, quando digo nós, estou a falar das minorias étnicas, que nós tenhamos direito à cidade como todas as pessoas, como qualquer uma das pessoas que esteja aqui. E então, toda a retórica se vai construindo assim, eles são incompetentes para se integrarem, são incompetentes para terem um trajeto escolar, como deve ser, porque, como vocês sabem, evidentemente, mesmo estando no centro da cidade, os bairros são sempre uma periferia dentro do centro, que nada acontece nos bairros, porque ela acabou de o dizer. Nós, por exemplo, Santa Filomena é exemplo disso, é uma ilha dentro de uma cidade. Dentro do centro. Dentro do centro. Portanto, e é de propósito. É uma planificação urbana que faz com que nós vamos continuar a encurralar as pessoas até elas se cansarem, vamos pressioná-las até elas se cansarem, vamos torná-las lixo humano no espaço público,
Até algumas delas vão desistindo, porque, evidente, porque as pessoas querem também, fala-se muito no jargão político e na retórica política do ascensor social, mas toda a política é fazer com que esse ascensor nunca funcione nos bairros sociais. Portanto, não há ascensor social coisa nenhuma nos bairros sociais. O que há é uma prisão social, há uma clausura cidadã nos bairros sociais. Os bairros, há uma... Mais uma vez, voltamos a isto. Como é que é possível, quando nós temos nos bairros, sempre que se fala na questão da demolição, uma das primeiras coisas que aparecem é a polícia. Quando se fala de reabilitação urbana, que eu saiba, a polícia não tem competência em planificação urbana. Mas quando falamos dos bairros, o primeiro interlocutor dos imigrantes é a polícia. Quando se fala de integração, o primeiro interlocutor dos imigrantes é a polícia. Portanto, ou seja, o teto e o trajeto social que o imigrante podia construir como cidadão, qual é o seu interlocutor? É a repressão, como existia no tempo colonial. Ou seja, portanto, o que existe é uma correlação evidente entre colonialismo e racismo e entre segregação espacial, ou acesso à habitação, e racismo. Porque, no fundo, como dizia o Zé, é que, por exemplo, no caso do Santa Filomena, vê-se claramente que segregar permite controlar. É esse o propósito. É desenhar uma política urbana que segrega as pessoas de forma a poder controlá-las e poder, depois, satisfazer uma classe, para falar muito, para simplificar, para que a burguesia possa tirar proveito dessa situação. Por exemplo, o que aconteceu com Santa Filomena, para além de... Eu já vou acabar. Para além da questão da especulação imobiliária ou dos favores que o senhor Joaquim Raposo terá beneficiado ou beneficiará na sua reforma dourada agora, é que vê-se, na verdade, o trajeto político é feito, quanto mais se transformar os bairros sociais, a segregação espacial como arma de combate político, nós temos como recompensa uma lindíssima carreira política. A atual presidente da Câmara Municipal da Amadora foi testa de ferro nas demolições e na diabolização das comunidades imigrantes nas áreas periurbanas e urbanas da Amadora. Ela foi testa de ferro para a intimidação, para práticas hediondas e vergonhosas, na forma de pressionar e até na instauração de práticas pidescas, porque nós tínhamos assistentes sociais que se bufavam, o Serviço Estrangeiro e Fronteiras, sobre a situação dos moradores do bairro Santa Filomena e de Casal da Boba e de Casal da Mira. Assistentes sociais, porque tinham que preservar o seu emprego, porque a doutora Paula Tavares, assim se chama a senhora, que é a atual presidente, na altura era vereadora da Ação Social, Carla Tavares, ameaçava os assistentes sociais se não denunciassem quem estivesse em situação irregular nos bairros e que não constasse nas listas do PER. Ou seja, para resumir, o que eu quero dizer com isso é, o PER supostamente que era, e depois tinha um problema, é que tinha uma justificação pública que parecia plausível para consumidor fácil das mentiras televisivas, que era as pessoas que estavam a ser objeto de expulsão nos bairros é porque não tinham direito ao PER. E o PER, quer dizer, isto é uma contradição. O PER era para resolver o problema das pessoas que não tinham direito à casa, ou que não tinham casa. Depois, elas estão nesse momento a ser escoraçadas porque não cabiam no PER.
Ou seja, portanto, e como se a falha técnica não terem sido elas próprias contempladas pelo PER, era delas próprias. Era basicamente um alibi para, primeiro, legitimar o escoraçar das pessoas, correr com ela e, sobretudo, para, como eu digo, legitimar claramente a postura racista que se esconde por trás dessas políticas. E por aqui me fico.